Então, pessoal, o Brasil fez o favor de apresentar a sua resolução lá em relação ao conflito entre Israel e Hamas, lá junto do Conselho de Segurança da ONU, e obviamente isso aí foi rejeitado, né? Não pelos votantes ali que, em sua maioria, aprovaram a resolução brasileira, mas porque os Estados Unidos, que é um dos países que tem o direito ao veto ali no Conselho de Segurança da ONU, decidiram vetar essa resolução do Brasil aí de fato, né? Então, mais uma vez vemos o Brasil do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista internacional, se alinhar com aquilo de mais equivocado que existe, de mais errado e até de mais criminoso no mundo, né? Então vamos dar uma olhada aqui em como foi essa votação lá no Conselho de Segurança da ONU, o que foi colocado em pauta ali, no que consiste o veto dos Estados Unidos, por que foi feito, e isso na prática, o que representa para a diplomacia brasileira, para a imagem brasileira, no final das contas, do ponto de vista internacional, não é? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, isso aconteceu aqui na reunião feita no dia de hoje, dia 18 de outubro, que é quando eu estou gravando este vídeo aqui. O Brasil apresentou a sua resolução ali, que está aqui na íntegra, né, nessa reportagem do antagonista, mas eu não vou ler o texto na íntegra, porque tem bastante coisa realmente, mas é um texto aí motivado pelo pessoal do PT, então você sabe bem aí do que se trata, você já está inteirado nesse assunto aí. Isso foi colocado para votação lá no Conselho de Segurança da ONU, então, não é? E dentre os pontos que foram colocados tem a tal da trégua, né? A pausa ali, uma pausa humanitária para entrega de ajuda à população da faixa de Gaza, provavelmente para o pessoal do Hamas roubar isso aí, como eles fizeram com várias outras coisas, vários outros itens que foram doados para a ajuda humanitária lá na Palestina. Então, esse texto foi submetido à votação, teve 12 votos a favor e 2 abstenções, olha só, da Rússia e do Reino Unido. Porém, os Estados Unidos, que têm poder de veto, decidiram vetar essa questão, e isso aí derrubou a proposta, ela não foi para a frente, né? Votaram aí, além do Brasil, a favor dessa resolução aí, França, Malta, Japão, Gana, Gabão, Suíça, Moçambique, Equador, China, Albânia e Emirados Árabes Unidos, né? E aí, obviamente, o veto dos Estados Unidos levou em conta principalmente a questão de estar-se um estado de guerra, ou seja, o texto que o Brasil fez não levou em conta o direito de autodefesa de Israel, que foi alvo de um ataque do Hamas e continua sendo alvo, inclusive, aí, né? Então, de fato, quem começou esse conflito não foi Israel, foi o Hamas que iniciou toda essa história aí, e agora o PT do Lula, por meio dos seus diplomatas, esse partideco que governa o Brasil, quer que, não, vamos fazer uma pausa aí, agora que os terroristas estão encurralados, que eles vão começar a tomar bomba de todo lado, vamos fazer uma pausa humanitária, muito bom isso aqui. Por que não pediram pausa quando os caras começaram esse ataque lá atrás, no dia 7 de outubro? Uma vergonha da diplomacia brasileira, né? Então aqui algumas críticas feitas pelo pessoal dos Estados Unidos lá no Conselho de Segurança da ONU à resolução apresentada pelo Brasil. A embaixadora aqui dos Estados Unidos, que é a Linda Thomas Greenfield, afirmou o seguinte: os Estados Unidos estão decepcionados que essa resolução não menciona o direito de Israel de autodefesa, que é aquele ponto que eu falei, né? Estamos trabalhando com Israel e outros parceiros na região para endereçar a crise humanitária em Gaza. É crucial que alimentos, medicamentos, água e combustível comecem a ser transportados para Gaza o mais rápido possível. Porém, ela continua aqui, né? Sejamos claros, as ações do Hamas ocasionaram essa crise humanitária de proporções épicas em Gaza. Exatamente, esse que é o grande ponto, né? O Hamas começou essa história toda, inclusive usando como escudo humano as pessoas, os próprios palestinos, fazendo o lançamento de foguetes ali, de hospitais, das imediações de hospitais, escolas e outros locais, sabendo que isso aí poderia sofrer algum tipo de retaliação que levaria à morte de civis inocentes. Eles sabem que isso pode acontecer, eles inclusive
contam com isso para ficar jogando notícia na mídia internacional, igual teve aquela questão do hospital, né, que foi explodido e tudo mais, e que agora imagina-se, ou quase já se tem certeza, de que foi um grupo terrorista também, não o Hamas, outro grupo terrorista que resolveu fazer aquele ataque ali, né? Então esse pessoal usa escudos humanos justamente para ter matéria, para ter notícia na mídia internacional, para esses jornais alinhados com o Hamas, com os terroristas, igual aqui no Brasil, tá cheio deles, não é, senhor Noblar? Não é assim que a coisa funciona? Pois é, então eles querem ter notícias à custa dos próprios civis da Palestina, eles fazem isso com muita frequência. Mas seguindo aqui, todos os Estados-membros devem condenar o terrorismo do Hamas e exigir que o Hamas interrompa o seu disparo contínuo de foguetes contra Israel. Exatamente, cadê o PT? Em primeiro lugar, classificando o Hamas como grupo terrorista, porque pode ter certeza que esse pessoal aí do Conselho de Segurança da ONU, principalmente os Estados Unidos, eles estão de olho no posicionamento do governo brasileiro. Eles estão vendo que o governo Lula não está mencionando o nome do Hamas em momento algum, não está tratando a coisa como, obviamente, um ato terrorista iniciado pelo grupo Hamas. Então, eles têm consciência disso, que o Brasil não está se posicionando do lado certo dessa história aí. E também ela pontua aqui de uma forma muito acertada que deve ser exigido o fim das ofensivas por parte do Hamas. Por que o Hamas não para de atacar então? Se é para ter um cessar-fogo, uma trégua em prol do povo palestino, cadê o Hamas baixando as armas, baixando os foguetes? Não, eles continuam atacando, promovendo ataques contínuos contra Israel. E ela diz o seguinte ainda, né? Isso não é polêmico e isso não é difícil. Realmente, quando você tem um governo minimamente razoável do ponto de vista ideológico, do ponto de vista humanitário, inclusive, porque, poxa, estamos falando de uma crise humanitária seríssima que foi iniciada por um grupo terrorista. Mas não há que se ter dúvida nesse caso do caráter do ataque que foi feito. Não foi um ataque militar legítimo, foi um ataque contra alvos civis por motivações religiosas, atos terroristas promovidos por extremistas islâmicos que usam pessoas palestinas como escudo humano. Então eles não são legítimos representantes do povo palestino, absolutamente. O pessoal aqui da esquerda brasileira insiste em tratar a coisa desse jeito, quando isso é falso, isso é mentiroso e todo mundo de bem sabe disso aqui, mas tem um grande problema ainda nessa história, o principal deles, provavelmente do ponto de vista da diplomacia brasileira, que é o seguinte, né? O alinhamento do Brasil, alinhamento cada vez maior, com os lados errados da história, e isso pega muito mal. Pode ter certeza, por exemplo, que o senhor Joe Biden não está nada satisfeito com isso aqui, com esse posicionamento do governo Lula. Poucas semanas atrás estava lá o Lula e o Joe Biden falando de sindicato, direitos trabalhistas e tudo mais. Agora a coisa certamente não está muito bem pacificada entre os dois líderes por conta do posicionamento errado do Lula em mais essa questão. Assim como também o Lula se posiciona de forma equivocada na questão lá da Rússia e da Ucrânia, né, defendendo Vladimir Putin, tratando a coisa como se fosse um conflito em que duas partes estão agindo de forma errada, quando obviamente isso é falso. Existe um lado errado nessa história que é muito claro, que é a Rússia, e lá em Israel então a coisa ainda é mais evidente que o Hamas é o grande culpado pelo conflito, por ter iniciado esse conflito, e ele é o grande culpado pelos prejuízos que a população palestina está sofrendo ali por conta desse conflito, porque eles usam cidadãos palestinos como escudo humano. E essa coisa de ajuda humanitária também é um problema sério enquanto o Hamas estiver por lá, porque eles roubam essa ajuda humanitária, eles desviam isso para o seu esforço terrorista e as pessoas continuam aí numa situação completamente miserável. Isso aconteceu com água, isso aconteceu com tubulações, com alimentos, com vários tipos de coisa que são usadas regularmente por esse pessoal terrorista que não está nem aí para o povo palestino no final das contas. Eles têm uma guerra santa deles ali, uma guerra religiosa, e tem um inimigo que é o judeu ali na Palestina, o povo judeu na Palestina. E aí nós temos aqui no Brasil esse pessoal do PT, esse pessoal da esquerda, não se satisfazendo apenas em nos envergonhar aqui no Brasil falando esse tipo de asneira nos jornais, publicando colunas nos sites e tudo mais. Eles querem levar esse assunto para a ONU para envergonhar o Brasil ainda mais lá, nos fazer alinhar com aquilo que há de pior neste país, mais ditatorial, mais sanguinário, mais criminoso
e agora mais terrorista, não é? Realmente, isso aqui é um baque severo para a diplomacia brasileira, para a imagem do Brasil no exterior. O governo Lula, além de todo o seu socialismo, de toda a sua corrupção, de toda a sua bandidagem, ainda tem essa característica de conseguir se alinhar com tudo o que há de pior no mundo. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.